Então, meu nome é Ulisses Yaroshinsky, eu nasci em Harmonia, Monte Alegre, na época era município de Tibagi. Nasci em casa, com parteira, se bem que muito próximo dali, da Vila Operária, ali na Harmonia, tinha um hospital dos mais equipados, mas não deu tempo e eu nasci em casa mesmo. Eu sou filho de Casimiro Yaroshinsky, filho de polacos, a Paulina e o vô Bolesław. Ele nasceu em Castro e os primos dele, tios, também nasceram em Castro. Mas o meu bisavô, o Piotr Yaroshinsky, veio da Polônia em 1911 com 2 casais de filhos, ou seja, 2 meninos e 2 meninas. Tia Vitória, tio José, e o vô Bolesław e a tia Maria. E em Castro, quando chegaram em 1911, ali na Colônia do Tronco, nasceram mais 2 casais. Então, 4 homens, 4 mulheres, é isso que tem de Yaroshinsky no Brasil. Quase todos permaneceram em Castro e em Ponta Grossa. E hoje em Curitiba tem só eu de Yaroshinsky. E há muito tempo faz que em Curitiba só tem uma pessoa com esse sobrenome. Mas lá em Harmonia, eu fiz Harmonia, onde as indústrias Klabin também são imigrantes. Maurício Klabin veio da República Polônia-Ucrânia. Portanto, também polacos os Klabin. E na década de 41, a Klabin começou a construir ali, no município de Tibagi, uma grande indústria de papel, um grande parque de reflorestamento, e foram polacos de todas as colônias lá para a Harmonia, para a Fazenda Monte Alegre. Essa fazenda viria a se tornar município só em 1964, com o nome de Telêmaco Borba. Então, portanto, não nasci em Telêmaco Borba, mas nasci no município de Tibagi. Ali fiz... Só um segundinho, vai continuar daí, porque eu estou gravando 2 áudios, só que eu esqueci de ligar um deles. Não, no outro está gravado. E aí pode seguir daí em frente. Não esqueça de falar também a tua passagem sobre teatro também, né? Tá? Eu lembrei depois a isso. Esse é o importante. Vamos lá. E ali em Harmonia, Monte Alegre, ainda no final dos anos 40, a Klabin, a indústria responsável pelo aquele acampamento que se tornou um município, né? Tinha também um cinema instalado lá, uma grande cooperativa que veio a ser o precursor dos supermercados modernos, isso já na década de 50. Né? E também uma emissora de rádio, a Rádio Sociedade Monte Alegre Limitada. Mais tarde, alguns anos depois, com a criação de um outro loteamento para esses funcionários da indústria, do outro lado do rio Tibagi, um lugar chamado naquela época de Cidade Nova, a Klabin comprou uma grande quantidade de hectares, de alqueires, e fez ali uma nova cidade, que hoje é a sede do município de Telêmaco Borba. E ali num morro, perto da Mandaçaia, instalou a Rádio Sociedade Monte Alegre. Então, grandes nomes do rádio nacional passaram por ali. E é bastante significativo o nome do Goma Arábica, o Serafim Colombo Gomes, que mesmo sendo lá da pequena Telêmaco Borba, quando a Rádio Nacional de São Paulo promoveu o primeiro Festival Nacional da Música Sertaneja, o Goma Arábica ganhou o primeiro prêmio. Talvez tenha surgido aí em 1968 a minha paixão pelo rádio. Menino ainda, muito criança, lembro da chegada do Goma Arábica
do Serafim Colombo Gomes, vindo de São Paulo, onde tinha ganho aquele Festival Nacional da Música Sertaneja. A música Poeira, que foi cantada por todo mundo. Sérgio Reis a imortalizou, Ângela Maria, Carlos Gonzaga, que cantava só rock and roll, aquelas dos anos 60, ou Diana, né? E eu lembro da carreata com um jipe vermelho pela Avenida Paraná, lá na Cidade Nova, e a festa para o Goma Arábica. Eu lembro que nesse período nós já tínhamos saído, a minha família, lá de Harmonia, porque o meu pai, quando eu tinha 2 anos e 8 meses, o Cajo, como era conhecido, morreu assassinado pelo vizinho. Até hoje, o vizinho não foi encontrado, não foi preso, não foi julgado, não foi condenado. E eu conto isso para situar naquela época que uma cidade no sertão do Paraná já estava equipada com cinema, com supermercado, com uma emissora de rádio, e alguém dali, um locutor daquela emissora de rádio, ganhou um prêmio nacional de música, né, o Goma Arábica. Eu frequentava a escola paroquial, era uma escola das Congregação do Sagrado Coração, dos Padres Redentoristas, e eu tinha 6 anos de idade e a idade mínima para começar a estudar o primário era 7 anos. Então eu era o mais novinho de todos e fui o mais novo a me formar na primeira turma da escola paroquial. Mas era bastante tímido e eu lembro que nas aulas de português, quando as irmãs, a irmã Domingues, a irmã Célia, fazia leitura em voz alta, eu gaguejava, que era uma coisa medonha, era horrível, né? Mais por vergonha do que qualquer outra coisa. E aí, terminada a escola paroquial, terminado o primário, em função da minha idade, eu era muito criança, o ginásio também tinha uma idade mínima, que era 11 anos de idade. Então, eu com 9 anos, terminei o primário. Então, os meus 10 anos, eu fiquei fora da escola. E aí, no primeiro ano do ginásio, lá vem mais um outro professor de português e aqueles exercícios de leitura em voz alta. Tinha um coleguinha chatinho, metidinho na turma, que era sempre o escolhido porque é o que sabia ler. E aquilo me deixou frustrado, irritado, envergonhado, me fazia muito mal. Então, nos intervalos dos jogos de futebol, no campinho lá do bairro, eu começava a fazer leitura em voz alta para ver se eu conseguia parar de gaguejar, né? E um tio meu, que não era nem muito letrado, também não tinha feito nem o segundo grau, tinha apenas o primário, começou a me dar umas dicas. Eu, com 11 anos de idade, ele me dando algumas dicas de como ler, né? E aquilo foi se tornando para mim um exercício diário de leitura. E nas férias, né, meu avô, por parte de mãe, meu avô materno, né, tinha comprado um sítio, a uns 22 quilômetros lá da cidade, e a gente passava aqueles 3 meses, 4 meses de férias lá no sítio. Mas meu avô tinha um rádio grande e a gente escutava muito, o dia todo, quando não estava na roça, no riozinho que tinha lá, no final de tarde, de manhã, escutava em ondas curtas a Rádio Record de São Paulo, a Rádio Tupi, ou seja, principalmente rádios de São Paulo. Rádio de Curitiba, em que pese a existência da B2, da Rádio Clube, meu avô, pelo menos, não sintonizava aquela emissora de rádio. Foi aí que já ouvia, naquela época, Gil Gomes, né? Aqueles programas dele, aquela repetição de palavras e tal. Foi aí pela idade de uns 12 anos que chegou na cidade um senhor, o senhor Siqueira, foi trabalhar na prefeitura e inventou de fazer um presépio ao vivo no final do ano. Ou seja, fazer uma encenação em playback. A prefeitura, como funcionava a prefeitura, arrumou um espaço lá na cidade, fizeram um cenário,
levaram terra, fizeram morrinhos lá, fizeram a manjedoura, o caminho dos pastores, dos 3 reis magos e aquela coisa. Em função de eu já ter aprendido a ler, numa idade aí de 12 anos, como eu disse, era em playback, ou seja, as pessoas encenavam, mas como era ao ar livre, não era a própria voz daqueles atores, né, todos amadores, que se ouvia, mas sim uma gravação através de alto-falantes. E esta gravação, com música, com vozes de profetas, de São José, de Maria, de pastores, dos reis magos, né, foram gravadas na Rádio Sociedade de Monte Alegre, na Rádio Monte Alegre. E eu fui lá fazer a voz do profeta Isaías, uns 3 ou 4 trechos, com 12 anos, fazendo a voz do profeta Isaías. E aí fiquei realmente bastante emocionado nessas gravações, porque aqueles ídolos da emissora local, né, o Eduardo Lagos, famoso Dadinho, o Cláudio José, o próprio Gomarábica, que ainda trabalhava lá, fazendo o seu programa Alegria no Sertão, acordava a cidade às 6 horas da manhã com o programa Alegria no Sertão, tinha um sincero, umas cornetas, ele imitava galinha, galo, vaca naquele programa e música sertaneja, música caipira, não esse sertanejo de hoje. E eu fiquei emocionado, né, de estar lá na criança, 12 anos, né? E fiz a gravação, e o presépio foi feito, recebi um certificado e tal. Passado algum tempo, foi inaugurado lá já era Telêmaco Borba, a escola do Senai, a nível de 6ª a 8ª série, com cursos profissionalizantes, com cursos técnicos de eletricista, mecânica de automóveis, mecânica de ajustagem, e eu me sentindo bastante frustrado lá no ginásio, onde aquele amiguinho sempre era escolhido nas festas de estudante, no dia do professor, de todos os alunos, aquele meu colega que era escolhido para fazer as leituras, para falar lá no microfone. E um amigo veio e disse, vamos fazer lá o curso do Senai, daí a gente já arruma, quando sair, se formar, temos emprego na Clabin, aí na fábrica, né? Já estamos empregados, não precisa se preocupar mais. E acabei indo com esse colega do ginásio, e acabei passando no exame lá de admissão para a escola do Senai. Estudei lá o curso técnico, 3 anos e meio, concluí a 6ª, 7ª, 8ª série. E mais um dia, ainda agora já estudando no Senai, a emissora da cidade, a Rádio Monte Alegre, começou a soltar umas chamadas, uns alertas para convidar quem tinha interesse, desejo de se tornar locutor, para ir lá que ia ter um grande teste, uma grande seleção. E eu, 14 anos, lá, 4 anos já lendo diariamente, né, para não gaguejar nunca mais, fui naquele teste, comandado pelo gerente da rádio, o Eduardo Lagos, o famoso Dadinho, e de 22 candidatos que tinham lá, todos maiores de idade, eu fui o aprovado. Então, com 14 anos, num domingo à tarde, às 14 horas, depois do almoço, eu comecei a minha vida de radialista. Em função de que eu sabia ler, única e tão somente, eu já não gaguejava mais. E a voz estava naquele processo de criança para adolescente, para a idade adulta. E eu lembro, e ficou bastante famoso na época, né? E no dia seguinte, na segunda-feira, lá na escola do Senai, depois, quando chegava da escola, que era período de dia inteiro, entrava às 7h30 da manhã no Senai e saía às 5h30 da tarde, né? Então eu troquei as partidas de futebol lá na cancha, das 18 horas, pela Rádio Monte Alegre, onde eu ia lá para fazer gravações, né, em função de que eu estudava o dia todo, do programa, vejam só, do programa Alegria no Sertão,
o Goma Arábica tinha deixado a emissora e ido para Goiânia, sua cidade natal. E gravava daí alguns noticiários, eles traziam lá o Irineu Parneschi, que era o operador de som, traziam os recortes do jornal Otibagi, do jornal Estado de São Paulo, que eram os jornais que chegavam lá em Telêmaco Borba, para que eu lesse como noticiário. E aí tinha ainda um outro programa, isso já era quase 8 horas da noite, né, depois de ter errado muitas vezes, né, de o Irineu ficar não, você tem que falar sem impostar a voz, fala com a tua voz, você está querendo fazer voz de adulto, não adianta, faça a sua voz e tal. E eu fazia também o programa Conversando com a Saudade, que ia às 9 horas, começava às 9 horas da noite e até à meia-noite, aquele conversando, ou seja, lia nomes de cantores e de músicas. Mas eu ainda não disse que naquele primeiro dia, né, a operadora de som era uma moça loira. Aliás, só tinha um operador de som, um homem, que era o Irineu Parneschi. O resto, a Marlene, a Graci, a Maria, eram só mulheres na técnica, né? Esse é um fato bastante interessante, porque depois da minha vida nunca mais encontrei uma operadora de som mulher. Só nesse início lá na Rádio Monte Alegre. E estudando no Senai e indo no final do dia para a rádio para fazer as gravações, fazia o programa Caipira, né, o Alegria no Sertão, no mesmo formato que o Goma Arábica tinha deixado, noticiário e Conversando com a Saudade. E o Irineu Parneschi, o meu grande mentor, né? E eu tentava escutar as gravações que fazia o outro locutor, o carro-chefe da emissora, né? O Cláudio José, voz bonita, potente, as moças, as senhoras da cidade, todas apaixonadas por aquela voz. E eu, menino, adolescente, queria fazer voz de homem, né? Falar grosso assim, sempre, Rádio Sociedade Monte Alegre, ZYS 22, 1580 kHz, falando do Alto das Oliveiras. Ou seja, aquela locução bastante antiga, dos anos 40, né? Mas nesse dia, né, eu tinha que ler o nome das músicas que eram tocadas, né, com os seus cantores. E tinha lá umas tabuletinhas assim, com propagandas das lojas, do comércio da cidade. Então, a cada intervalo eu lia também as propagandas. O nome das músicas, a hora certa e propaganda. Aí tocou uma música qualquer e eu disse, Polhas, Shimad Mikri. Mas a Glaci do outro lado do vidro se descabelou todo, fez assim, né? Botou a música, outra música, e veio no estúdio e disse, não é Shimid Mikri, não. Você tem que ouvir a música, porque normalmente é um verso e tal, quando é em inglês, aí você acaba sabendo como é que se pronuncia. E o nome do grupo não é Polhas, é Folhas, e é She Made Me Cry. Quando eu me despedi da Rádio Sociedade Monte Alegre para vir a Curitiba, porque eu tinha passado no exame de admissão à Escola Técnica Federal do Paraná, para fazer o curso de telecomunicações, eu ouvi do Mário James Cassiano, o nosso diretor da rádio, que na história da Rádio Sociedade Monte Alegre, que tinha mais de 30 anos naquelas alturas, né, que eu fui o melhor locutor que pronunciava inglês naquela rádio. Ou seja, aquele puxão de orelha da Glaci, para que escutasse as músicas, quando fosse em inglês, né, valeu, né, ser o locutor que melhor lia em língua inglesa. Coitado, não sabia nada de inglês. Mas esse exercício de escutar a música sendo tocada realmente deu certo. E com sugestões, apoio, né, eu vim para Curitiba com 16 anos para fazer telecomunicações na Escola Técnica Federal do Paraná e comecei a morar na casa de um tio no Parque Industrial, lá próximo da Vila Nossa Senhora da Luz. E saía depois do almoço para ir para a aula, voltava no final do dia,
Mas durante a manhã, a vizinha ficava com o rádio ligado que o bairro, ou seja, a vizinhança inteira escutava a Rádio Colombo do Paraná, do Erwin Bonkoski. E ela veio dizer para minha tia, né, por que então eu não ia procurar emprego lá na Rádio Colombo? Né? Fosse lá na Rádio Colombo. Então procurei saber onde era a Rádio Colombo, continua no mesmo lugar, na Galeria Andrade, e eu fui até a Rádio Colombo numa manhã. Cheguei lá, fui na recepção, quero falar com... Aí impostei a voz, né? Menino, tinha que já mostrar para as pessoas que era locutor, né? Por favor, gostaria de falar com o diretor artístico da emissora. Então o senhor aguarda um pouquinho aí, né? A gente logo fala, já lhe encaminho. Fiquei ali uma meia hora esperando. Eu disse, o senhor entra nesse corredor, vai até o final, lá vira à direita, a primeira porta à direita é a discoteca, vai estar lá o seu Milton. Fala com ele. Coração batendo a mil, né? Medo. Na Rádio Colombo, a mais ouvida de Curitiba. Cheguei lá, tinha um senhor mais baixo do que eu, mais gordo do que eu, mais velho do que eu, né? Um cara de poucos amigos, com uns LPs na mão. Eu bati assim na porta, do lado, assim, né? Porta aberta, e, por favor, eu vim aqui ver se... Sim, o que você quer? Era o famoso Milton José, diretor artístico de várias emissoras de rádio de Curitiba, nos anos 70. E o que você deseja? E dava para ouvir nesse momento que no estúdio principal da Rádio Colombo estavam dois dos monstros sagrados da radiofonia paranaense de todos os tempos, Arthur de Souza e Elon Garcia. Pensei, meu Deus do céu, eu acho que eu nem vou falar com esse homem, né? Porque ele também já me tratou mal aqui, né? Eu tudo intimidado, 16 anos. O que você deseja? Eu falei assim, me vê se o senhor não está precisando de algum locutor aqui. Eu trabalhei lá na Rádio Monte Alegre, do diretor Elmar e James Cassiano, o Cláudio José, o Eduardo Lagos. Sim, e daí? Então, queria ver se tem alguma vaga aqui na rádio. Daí ele me deixou falando sozinho, saiu da sala, foi lá numa outra sala, veio com um maço de papel. Tome. Ali era uma relação de músicas, né? E o Gillette Preza, de novo, ou seja, uma folha com recortes de notícias de jornal coladas naquela folha de relação de músicas também. Me acompanhe. Foi lá no estúdio de gravação. Sabe como é que funciona, né? Sim, eu sou locutor, né? E impostando a voz sempre, né? Daí ele foi lá na técnica, botou aquele Zakai de rolo grande, ligou, a luz vermelha acendeu e eu comecei a ler. E ele saiu da sala. E termina tudo que eu tinha para ler, né? E ele não voltava, né? Falei, puta vida. E agora faço o quê? Será que eu... Puta... O que eu faço, né? Saio, vou lá ver, né? Decidi muito nervoso, assim, saí lá do estúdio, fui lá na técnica, desliguei o gravador e fiquei ali, do lado, parado. Aí voltou o Milton José, né? E disse, tá muito bem. Que horário que você pode trabalhar? Falei, eu estou fazendo a escola técnica, né? Eu estudo lá da 1 da tarde até as 5:30 da tarde. Então, de manhã você pode. De manhã estou livre, posso vir. De noite também, se o senhor quiser. Sábado, domingo, qualquer hora eu venho. Então você vem amanhã aqui. Esteja aqui às 7 horas da manhã. Meu Deus, como é que eu vou chegar às 7 horas da manhã aqui? Lá no Parque Industrial, não tinha expresso ainda naquela época. Era ano de 1975. Né? Já existia a linha do Pinheirinho, do Capão Raso, Praça Rui Barbosa, mas o caminho para eu fazer era meio enviesado, então eu tinha que pegar mesmo o ônibus Parque Industrial, né? Para vir até o centro, até a Praça Rui Barbosa. Então, eu sei que eu levantei às 5 horas da manhã, aquele dia lá, minha tia, meu tio, né? Todos animados, assim, a possibilidade de eu arrumar um emprego, além de trabalhar e tal.
de trabalhar e estudar, né? E eu cheguei lá em ponto, né? 7 horas estava lá, o seu Milton não estava ainda, né? Quando foi lá por 7h30, apareceu o Milton José e foi lá e me pegou literalmente pela mão, me levou numa salinha e disse: essa aqui é a tua sala, aqui é a sala do radiojornalismo. Eu quero que você leia os jornais, ó, tá aqui a Gazeta do Povo, a Tribuna, o Estado do Paraná, o Diário Popular, e você escolhe as notícias aí mais importantes. Tá aqui a tesoura, cola aqui com essa cola e aí eu volto aqui para ver como é que tá. Tá bom. Eu comecei a ler, não sabia nem o que era notícia importante, né? Como é que eu ia editar um negócio daquele lá, né? Escolher notícia? Não sabia nem que notícia que aquela rádio fazia, né? Enfim, mas foi lá, escolhi acho que umas 20 notícias, uns 20 recortes, colei ali e fiquei esperando ali nervoso, né? Acho que era umas 10 para as 9 da manhã, vem o Milton José. Ué, o que você está fazendo aí? Falei, o senhor mandou recortar o jornal, colar, eu já fiz. Sim, mas por que não levou lá para me mostrar? Ah, mas o senhor disse que era para eu fazer só, pensei que o senhor vinha aqui. Eita vida, esses rapazes do interior, né? Não entende, tá muito nervoso? É? Falei, tá, então venha comigo aqui agora. Pegou, olhou lá, separou lá uma folha que tinha 5 notícias, meio curtas assim. E venha comigo. Aonde que ele me leva? Me levou no estúdio principal, lá sentado apresentando revista matinal, Arthur de Souza e Elon Garcia. E uma cadeira ali, agora você senta aí. Eu não sabia nem como é que cumprimentar aqueles 2 monstros sagrados ali. Eu, um menino, né? E eles todos simpáticos comigo. Bom dia, bom dia. Então você é o novo achado do Milton José? A pérola que o Milton José vai... o diamante que ele vai polir, não sei o quê. Qualquer comentário que fizeram assim. Então, eles acenderam a luzinha, eles falaram lá o texto deles, a conversa deles. Desligou a luzinha, entrou uma característica lá para apresentar o jornal, né? E o Elon Garcia, né, volta, diz a hora e faz assim para mim. E aí eu tenho que ler aqueles negócios ali, aqueles recortezinhos e tal. Então essa foi a minha estreia no Rádio Curitiba, né? E ali fiquei algum tempo até a chegada. Eu já levei algumas bordoadas por causa disso, do próprio, né? O Milton José acabou saindo da emissora e indo para a Rádio Atalaia. E no lugar dele veio o Pirajá Ferreira. O Pirajá Ferreira chegou com toda a sua equipe, não queria nem saber quem é que estava lá, só mexeu no Elon Garcia e no Arthur de Souza. O resto, ele pôs a equipe dele e eu acabei saindo da Rádio Colombo. Mas nesse meio tempo, né, eu já estava fazendo teatro com o maior, certamente isso ninguém pode negar, nem os inimigos que estão no túmulo podem negar, o maior ator de teatro do Paraná de todos os tempos, o José Maria dos Santos, José Maria Ferreira Maciel dos Santos, nome de teatro hoje na cidade. E o José Maria era o professor de teatro, coordenava o grupo de teatro da Escola Técnica Federal do Paraná e teve lá uma noite uma seleção de atores, né? Ele estava criando um segundo grupo na Escola Técnica. O grupo de teatro já tinha 4 anos de existência, vinha de uma grande temporada na inauguração do Teatro Guaíra, do Guairão, né? Com a peça O Pagador de Promessa, com a direção do Luísio Querubim, assistência da Lala Schneider. Ou seja, eu entrava sempre no lugar onde estavam os monstros sagrados de Curitiba, né? No rádio, Arthur de Souza, Elon Garcia, Milton José, né? Depois Pirajá Ferreira chega lá. E aí no teatro, essas figuras também bastante conhecidas das artes e da cultura do Paraná. E aí teve também um teste, uma seleção, e o Zé Maria me escolheu porque eu li bem, declamei bem lá uma poesia
o Castro Alves, o Navio Negreiro, né? A Oliveira de Pendão da Minha Terra, que a lua beija e balança, essas coisas. E aí eu me ausentei um pouco do rádio, estava realmente chateado com a saída da emissora. E como me tomava muito tempo o teatro, passei a me dedicar a trabalhar com o Zé Maria. Além do grupo da escola, nós fomos convidados por ele para trabalhar na companhia profissional dele, na Companhia Dramática Independente. Trabalhei com ele na famosa peça Lá, onde ele fazia um monólogo, é um monólogo, né, mas é uma peça de teatro, então tem sonoplastia, tem iluminação, tem algumas vozes que falavam lá alguns personagens naquela trama. E eu, desde a portaria, até desde a bilheteria, né, passei a viajar nos fins de semana com o Zé Maria, aí pelo interior do Paraná, interior de Santa Catarina, e fui me profissionalizando aos poucos como ator, né, como homem que faz tudo no teatro, né, desde cenário. E na escola técnica ele me arrumou uma bolsa-trabalho lá, então eu substituí o salário, o dinheiro que recebia da Rádio Colombo, com a bolsa-trabalho que o Zé Maria tinha me conseguido da escola técnica, e assim eu podia sobreviver e morar ali numa pensão, primeiro na Silva Jardim, porque morar lá no Parque Industrial, na casa do meu tio, já que tinha ido embora, inclusive, tinha ido embora para Florianópolis. O único caminho era morar em pensão, e eu fui numa pensão da Dona Teresa, ali na Silva Jardim, esquina com a Marechal Floriano, não existe mais. Ali morei acho que 1 ano e meio, e fui para a Visconde Garapuava, também ali perto da Marechal Floriano. E aí, escola técnica, curso técnico, ou seja, nada a ver com cultura, com artes, né? Mas de alguma forma fazia alguma coisa parecida com aquilo que a gente muitas vezes faz no rádio também. Ou seja, a nossa veia artística aparece. E em função desse trabalho no teatro com José Maria, no grupo da escola e na companhia dele, o Silvio Bach estava fazendo aí sua grande produção, seu maior filme de todos os tempos, Aleluia Gretchen. E lá fui eu trabalhar de figurante, né? Era um dos mais de 100 figurantes que a produção do Silvio Bach fez. Pertencia à tal da juventude nazista, né? Tivemos que cortar o cabelo, tipo militar. E logo em seguida veio um outro filme, também em 35mm, e aí eu era o ator principal. O filme Aqui Começa o Futuro, direção do Giancarlo. Giancarlo era um daqueles 3 moços da novela Antônio Maria, da década de 60, na Tupi, do qual hoje nós temos aí Tony Ramos, né? E aquele outro que virou diretor agora de novelas da TV Globo. E o Giancarlo, ninguém sabe o que aconteceu com ele, de cineasta, diretor de cinema, passou a diretor de televisões pelo interior do Brasil. A última notícia que tive do Giancarlo, ele estava dirigindo uma TV lá em Blumenau, e depois disso, não sei se está vivo, o que aconteceu com o Giancarlo. Mas eu fui protagonista num filme de 35mm, né, que passou em todos os cinemas do Paraná, com 17 para 18 anos. E dessa época é bastante significativa a minha participação numa peça, porque eu carreguei daí esse apelido, né, em função da peça de teatro, da minha atuação, a peça Pequenos Burgueses, do Máximo Gorki, onde eu fazia o papel de um senhor, o patriarca da família, na trama da peça, o BC-9, o velho BC-9. Então, os colegas, o público que me assistiu naquela época, tem muita gente que até hoje me chama de velho, mesmo eu sendo jovem. E fomos para um festival nacional de teatro, e por 2 votos eu acabei não ganhando o prêmio de melhor ator do festival em 1977. Quem ganhou era um ator profissional do Rio Grande do Norte, tinha feito um monólogo. Mas votou em mim, subiu no palco, me cumprimentou, Grande Otelo,
e Bibi Ferreira. E a Bibi Ferreira, a hora que subiu no palco e declarou seu voto, me abraçou e disse para mim, um menino, 18 anos, obrigado, pai. Bibi Ferreira. Algumas coisas, então, nessa minha adolescência, juventude, foram formando o meu caráter, foram formando as minhas aspirações e o desejo de voltar ao rádio sempre presente. Quando a Rádio Capital começou em Curitiba, com aquele grande esquema que hoje Band News e CBN fazem, naquela época já, anos de começo do 79, por aí, 78, 79, a Rádio Capital já tinha esse mesmo esquema nacional de notícias, né? Aqui eu fui procurar emprego, tinha passado, é bom que se diga, no vestibular da Universidade Federal para fazer jornalismo. No primeiro ano que o curso de jornalismo ultrapassou tradicionalmente os cursos de medicina, engenharia, odontologia, como o mais disputado. Na época eram 14 vagas, 14 candidatos por vaga no jornalismo. Medicina 13, odontologia 11, engenharia 10, ou seja, e eu não estudei, porque envolvido com teatro, com cinema, com propaganda, em função de estar sempre com o Zé Maria, quando o Zé Maria arrumava alguma comercial de TV para fazer, principalmente nas cinematográficas Guaíra, lá ele levava o pincha dele, me levava junto, né? Então eu lembro da propaganda da Transparaná, que a gente contracenou, da outra propaganda que eu me lembro era da Tussifar, um xarope, né? E sempre com grandes artistas da época, né? Irineu Adame, né? Lala Schneider, Luiz Querubim, Zé Maria, Lúcio Weber. Era essa a minha convivência no teatro, naquela época. E tratado com bastante respeito, com dignidade por essas pessoas, por esses grandes nomes do teatro do Paraná. E uma coisa que o Zé Maria me ensinou é valorizar o passado. Valorizar aqueles que vieram antes de nós. Aqueles que fizeram, que possibilitaram que nós hoje estejamos fazendo a mesma coisa. Então, saber da história do Teatro do Paraná, desde um Salvador de Ferrante, do rádio, de um Jamur Júnior, de um Aloysio Finzetto, dessas pessoas que nessas duas áreas, né, 3 com o cinema, formaram a minha personalidade, ou seja, justamente naquela fase em que eu era um adolescente, morando sozinho em Curitiba, morando em pensão, vivendo dos comerciais, da Bolsa Trabalho, e aí surge a oportunidade de voltar ao rádio, né, com a Rádio Capital. Eu falei assim, tem que ir lá, tem que trabalhar nessa rádio. E fui com um colega de escola técnica, que também veio se tornar jornalista, ele passou no vestibular da Católica, e hoje é um dos grandes diretores de jornalismo das televisões de Curitiba, já passou por todas elas, que é o Carlos Fernando Delgado. Eu e o Carlos Fernando fomos lá, no Dorival Selbach, pedir uma oportunidade, como no passado eu tinha pedido para o Milton José. Mas não havia chances de nós trabalharmos ali. Eu continuei fazendo teatro, e aí, já na universidade, fazendo jornalismo, um outro grupo de teatro, este coordenado, dirigido pela Malu Silveira, né, e o marido dela, um grande jornalista do Brasil, o Reinaldo Jardim. Nós montamos alguns espetáculos com estudantes da Universidade Federal, de forma amadora. E nessa oportunidade surge uma nova revolução no rádio de Curitiba, que é o retorno de Jair Brito para estruturar a Rádio Cidade de Curitiba. A Rádio Cidade, que era um programa, uma programação altamente noticiosa, sem música, só bate-papo, e com grandes nomes da história do rádio. E alguns políticos famosos também, como Cândido Martins,
o Enéas Faria, garoto propaganda, senador da República, e outros nomes como Cláudio Ribeiro, Reginaldo Loyola, Jurandir Carioca, e como locutores, padrão, aquele vozeirão de noticiário, o Sérgio Luiz, o Amaury Tomé e o Paulo Hernani, que apresentavam o grande jornal da Rádio Cidade, a equipe 670 de jornalismo. Mas, enfim, eu tinha ido lá também tentar um emprego, mas o gerente na época, o Luiz Ernesto, disse que, aquele modo peculiar dele, deveria ter vindo antes, porque agora a equipe está formada, não tem mais vaga para ninguém. E fazer o quê? Mais uma tentativa frustrada. Mas no grupo de teatro, né, em função do Reinaldo Jardim, da Manu Silveira, né, o Jair Brito de volta a Curitiba depois de muitos anos, a afinidade dele com o Reinaldo Jardim, nós fizemos um espetáculo e o Reinaldo convidou o Jair Brito para ir assistir. Era um recital de poesias portuguesas de Natal, um espetáculo chamado Atestado de Nascimento. Terminado o espetáculo, na conversa entre aqueles dois grandes, né, Reinaldo Jardim e Jair Brito, a ideia de fazer do nosso espetáculo o especial de Natal da Rádio Cidade. E aí fomos para um estúdio do Reinaldo Camargo, não o Reinaldo Jardim, mas o Reinaldo Camargo, na Audição. O elenco inteiro, 9 atores, entre homens e mulheres, e um estúdio para gravação de concertos de orquestra, pelo menos de pequenas orquestras, um magnífico estúdio. E nós lá gravando as vozes para depois fazer a montagem e, claro, acompanhando a gravação, a Manu, o Reinaldo Jardim, o Reinaldo Camargo, que eu já conhecia do teatro, em função de ele também ser ator, e Jair Brito e Cláudia Passioni, que é uma jornalista, produtora lá dos programas da Rádio Cidade. Terminada a gravação, o elenco sai do estúdio, o Jair Brito me para, com aquele modo característico dele, né? Me coloca 3 dedos na barriga e diz assim: e aí, tá a fim de trabalhar na rádio? Tenho, né, vontade, né, já trabalhei e tal. E o Reinaldo Jardim, do outro lado, assim: contrata o rapaz, você viu? Contrata o rapaz, isso é voz, contrata o rapaz. Então o Jair virou para mim e disse: então, amanhã o que você vai fazer? Tem disponibilidade para ir lá às 14 horas, lá na rádio? Sabe onde é a rádio? Falei: sim, senhor, eu sei, eu já fui lá, e tal, procurar emprego e tal. Então vai lá amanhã às 2 horas, tá bom? Tá bom. Tá. Fiquei assim, nervoso, né? O que será que vai ser dessa vez, né? E fui lá para a Rádio Cidade no dia seguinte. Jair Brito não veio me atender, ficou na sua sala. Eu cheguei na recepção, me encaminharam para o estúdio de gravação. Lá estava o famoso operador de som, que já nos deixou também, o Tuiuti, né, que me entregou umas folhas: entra aí no estúdio e leia. Né? Você sabe fazer, faça. E aí eu senti que começou a chegar gente ali do outro lado do vidro ali, né? Começou a chegar pessoas ali, burburinho de gente, e eu comecei a ficar nervoso, né? O que será que esse povo veio aqui me olhar? Né? Aqui depende do meu emprego, esses caras estão aí. E daí comecei a perceber que também começaram a ir embora. Viram a novidade e foram embora. Aí terminou, saí. Falei: e agora faço o quê, senhor? Falei para o Tuiuti, né? E tinha esperar aí o diretor, né? E eu fico ali, sem saber o que fazer, olhando para as paredes, para a janela. E será que ele não vem aqui? Não sei. Experimente ir lá na sala dele, ou lá na recepção. Numa dessas ele não está lá, está em alguma reunião, vai ver lá. Eu saí daquela sala, daquele estúdio, um corredor assim, várias portas. Passei pela porta do Jair, né? Estava lá dentro, não sei se tinha alguém lá. Mas de lá de dentro, ele, cabeça baixa, disse: ô moço, vai aonde? Puta, aquilo me deixou nervoso, assim, agora que ele vai dizer que eu sou uma bosta, né? Acabou. Né?
E na sala anterior eu tinha visto lá o Luiz Ernesto, aquele que não quis nem me dar chance. Né? E aí eu parei, fui até a porta, né? Senta aí. Sentei. Daquele jeito característico do Jair Brito, ele disse: por que o teu irmão mandou você aqui hoje? Por que não veio ele? Falei: meu irmão? Não. Meu irmão mora lá em Telemaco Borba. O senhor está enganado. Não. Porque aquilo que eu vi ontem lá no estúdio do Camargo, aquela voz que eu vi lá, não é essa de agora não, hein? Essa aqui é uma porcaria, uma bosta. Puta merda, eu sei como é. Não adiantou nada. E ele ali, daquele jeito dele, aquela ironia dele, perguntou: está disposto a trabalhar aos domingos? Sim, trabalho. Então tá bom, domingo você vem aqui às 8 horas da manhã. Pois eu fui lá domingo às 8 horas da manhã, saí à meia-noite da rádio naquele domingo. Ele tinha na programação tinha o grande jornal das 7 horas da manhã até às 8. E depois, meio-dia e 45, 19h45, 23h45, o correspondente da cidade. E eu fui contratado, então, pela rádio, para trabalhar só aos domingos, para fazer os 3 correspondentes da cidade, naquele esquema. Inicialmente apenas como locutor noticiarista. Aí, logo em seguida, o Amaury Tomé, o Paulo Hernani se desligaram. O Amaury Tomé se desligou da emissora, e ele que fazia o correspondente das 18h45. E então o Jair Brito disse se eu podia então fazer esse horário. E eu passei a fazer então um noticiário, esse correspondente da cidade. A equipe 670 de jornalismo editou o correspondente da cidade. Redação e apresentação, Ulisses Yaroshinsky. O Jair Brito volta, né, à cena. Quando ouve eu dizendo redação e apresentação, Ulisses Yaroshinsky, ele: amanhã você não fala esse palavrão. Ulisses do quê? Yaroshinsky, meu sobrenome. Ah, não. Pode falar outra coisa. Putz, o cara se não gostou do meu sobrenome, do som do meu sobrenome, né? Como é que eu vou fazer? Só tenho um sobrenome. Então, no dia seguinte, né, o operador de som nessa época, né, era o Paulino Viapiana, hoje secretário de Estado da Cultura. O Paulino Viapiana, daquele jeito de pessoa sisuda, de pessoa de poucas palavras, continua a mesma coisa, só deu uma risadinha assim e tal, né? E eu entrei no dia seguinte. A equipe 670 de jornalismo apresentou o correspondente da cidade. Redação e apresentação, Ulisses. Jair de Brito volta na porta e diz: mas, pô, tá brincando comigo, ô Pia? Qual é a tua, Pia? Porra! Esse radialista sempre tem 2 nomes. 2 nomes, não é um só, você não tá vendo? Tem Ivan Sampaio, Reginaldo Loyola, Alceu Paraná. Tem que ter 2 nomes, irmão. Você é uma guerra mesmo, hein? Falei: putz, e agora faço o quê? Ele saiu da sala, lá do estúdio. Eu fiquei ali com o Paulino e falei assim: e agora, faço o quê? Que sobrenome que eu invento aqui agora? Ulisses Montealegre, já que eu sou de lá. Ulisses Harmonia, não sei. E o Jair de Brito tinha saído para o corredor e volta, né? Tá pensando o quê, ô garoto? Amanhã você entra e fala Ulisses Guerra, tá bom? É o Ulisses Guerra e tá acabado. Então, no dia seguinte eu passei a ser o Ulisses Guerra, fazer noticiário, aí aquele grande esquema de jornalismo que foi montado em função de campanhas políticas, de pretensões políticas, principalmente de Enéas Faria, Maurício Nasser, Cândido Martins de Oliveira, acabou.
aqueles 50 jornalistas daquela equipe maravilhosa, né, pouco a pouco foram saindo, e eu acabei ficando. Acabou ficando na Rádio Cidade, apenas eu, o Luiz Ernesto e o Tony Mineiro, de locutores, de apresentadores. E aí, em função de programas que eu já vinha atuando, uma outra mudança que tinha havido antes, né, o jornalismo foi diminuindo, então foram sendo criados programas mais populares. Então, o Reginaldo Loyola tinha um programa das 14 às 16, basicamente tocava músicas do Roberto Carlos, e eu, como unidade móvel, ia para os bairros de Curitiba e botava o microfone VHF da unidade móvel para que a pessoa dissesse apenas isso: vai nessa que é bom a beça. E aí o Reginaldo no estúdio dizia: Roberto Carlos, detalhes. E eu dava um CD, um disquinho para esse participante ali. Das 17 até as 18h45, a vez era do Jurandir Carioca. E ele tinha o programa Não Diga É, Sim, Não e Por quê. Então, durante 1 minuto, tocava lá tic-tac e ele conversava com as pessoas que eu buscava no bairro com a unidade móvel, né? Então, pegava a Dona Maria, aqui do Jardim Centauro, né? E, Dona Maria, a senhora vai conversar agora com o Jurandir Carioca. Jurandir Carioca, nós estamos aqui com a Dona Maria na rua Antônio Cavalheiro, no Jardim Centauro, no Uberaba. Segurava o microfone, soltavam lá a musiquinha do tic-tac do relógio e o bonachão do Jurandir Carioca, com toda aquela malandragem carioca dele, incitava, levava as pessoas a cometer aquilo que não era possível dizer, que era não, sim, é e por quê. Quando a pessoa passava, eu dava um brinde da loja do Pedro, né, que era no centro do programa. À noite, eu comecei a trabalhar o dia inteiro, quase 24 horas na Rádio Cidade, nesse período. O jornalismo na Federal eu fazia nos momentos de intervalo, né, do trabalho, porque de manhã passou a trabalhar na rádio, num programa das 9 ao meio-dia, o Jamur Júnior. E aí eu fazia, com a mesma unidade móvel, reportagem pelos bairros da cidade, que hoje as televisões estão fazendo nos jornais do meio-dia, que é programa de buraco na rua, esgoto a céu aberto, né? Não tinha tanta violência nessa época, né? E a rádio subindo no Ibope, com esse esquema de a unidade móvel ir para os bairros, né? Deu ser esse elemento que pegava o radinho da dona de casa e sintonizava na 670, porque falava Rádio Cidade, confundiam com Rádio Capital, com outras emissoras de rádio, e não com a Rádio Cidade. E então, sintonizava no 670 e dizia: agora a senhora vai mais longe lá, a senhora dá microfonia. Deixa lá com a sua filha e a senhora vem aqui que a senhora vai falar. E era uma festa, né? E com isso, com esse meu trabalho de mais de 1 ano, naquela época na Curitiba devia ter anos 80, né? 3.765 ruas, né? Ainda não existia o Bairro Novo, o Boqueirão, o Alto Boqueirão, o Conjunto Eucaliptos, Sítio Cercado já existia, mas não tinha chegado até o Bairro Novo. Vila Osternac já existia. E eu ficava o dia todo circulando pela cidade, ou seja, de manhã no programa do Jamur, no começo da tarde no programa do Reginaldo Loyola, no final da tarde do Jurandir Carioca, e, pasmem, à noite tinha Cidade de Olhos Abertos com o Cláudio Ribeiro. E lá eu ia para as escolas de samba, para os botecos, para ser o repórter, né? E eles sempre chamando de Ulisses Guerra, nunca de Yaroshizka, né? E assim foi um capítulo bastante interessante da minha vida no rádio, ou seja, fiz de tudo, de locutor a redator, animador de bairro, motorista. Eu aprendi a dirigir na Rádio Cidade. Um dia o Luiz Ernesto chega para mim e diz: olha, vai ter uma gincana no Clube Curitibano e eu preciso de alguém que fique lá o fim de semana todo, né, com um microfone lá, com uma caixinha de som e acompanhando, fazendo a reportagem da gincana. O Ivan Sampaio vai chegar aí com a unidade móvel às 6 horas, né? Encerra o turno dele, e você pega aquela unidade móvel para amanhã cedo você já ir pro... Você sabe dirigir, né?
Eu não tinha nem carteira de motorista. Falei todo mundo sendo demitido, né? Todo mundo foi demitido. Enéas Varia, Sérgio Luiz, Jurandir Carioca, todo mundo saiu da rádio e eu disse, não, sim, eu sei e tal. E eu peguei aquele carrinho lá, aquele Fusca, Fafá de Belém, saí empurrando ele de ré da garagem da rádio, ali na Princesa Isabel, até a rua, né? Sem ligar o motor. Porque se eu fosse ligar o motor e começasse a dar o carro fazer soco assim, ele ia descobrir que eu não sabia dirigir e eu dançava, né? Era ali mesmo demitido. Então consegui, né, em ponto morto, colocar o carro, dei um empurrãozinho nele e desci até a esquina do Hospital Evangélico. Virei na frente de onde era o Dentel na época, e aí era mais íngreme a ladeira, e aí eu consegui sair de perto da rádio, né? Daí lá embaixo eu dei a partida e fui embora, fazendo assim, né, zigue-zague pela cidade. Não aconteceu nada, dali uns 40 dias eu fui no Detran e fiz o teste e passei e virei motorista. O Luiz Ernesto só veio a saber disso recentemente, que contar para o Luiz Ernesto que ele tinha dado para um menino que nem era eu, um carro daquele, não dava, né? Eu ia ser demitido ou preso, né? Então a rádio também me deu a oportunidade de me tornar motorista, de poder não frequentar uma autoescola e ir lá e passar no teste, né? E aí, aquela minha experiência pelos bairros, né, resultou de novo numa grande mudança na Rádio Cidade. Acatando algumas sugestões minhas e também em função de poucos funcionários que ficaram, foi inventado o esquema do Ligue, Peça e Ouça. A Rádio Cidade botava no ar a música que o ouvinte quisesse, né? Então tinha um esquema com uma sala lá na Rádio Cidade, com 12 pessoas atendendo o telefone, né? Com o final 670, 6700. E era só simplesmente Roberto Carlos, detalhes, Vacil do Jardim Centauro para o Paulo Branco lá da Santa Efigênia. E a gente lia esses papeizinhos ali a cada música, né? Então, no esquema, o Luiz Ernesto, que era o diretor da rádio, fazia o horário das 6 da manhã até às 10 horas. E aí começava a pessoa mais famosa na época no rádio, jovem de Curitiba, que era o Tony Mineiro. O Tony Mineiro levava das 10 da manhã até às 14 horas. E eu assumia daí das 14 às 19. É claro que todo mundo sabe, quem da área, né, os companheiros de rádio, sabem que o grande horário nobre do rádio sempre foi o período da manhã, né? E aí, por isso o Tony Mineiro no horário nobre da rádio. E aí a disputa era quem lia mais papelzinho, né? Quem lia mais ouvintes, né? Eu sei que o Luiz Ernesto, no grande momento, depois de já alguns meses, esse esquema do Ligue, Peça e Ouça, chegava a ler cerca de 50 daqueles papeizinhos com o nome da pessoa, para quem dedicava, o nome da música e o cantor, na hora certa. Ele chegava a ler uns 50 daqueles papeizinhos. Não por cada música, no período inteiro, né, das 6 às 10. Daí vinha o Tony Mineiro e subia, né? Era o Tony Mineiro. E ele lia uma média de 230 daqueles papeizinhos, né? E eu, o menos conhecido de todos, né? Eu não era nem um astro, nem como era Tony Mineiro. O Luiz Ernesto já tinha uma carreira, né, de antes, na Rádio Marumbi, na Rádio Curitibana, né? Luiz Ernesto é outro grande nome do rádio, né? Luiz Ernesto Alves Pereira. E eu bati os dois, juntando os dois, eu fazia 500 papeizinhos, ou seja, eu mais lia papelzinho do que tocava música no meu horário. E a rádio, que estava em 12º lugar no Ibope, com 6 meses dessa programação, bastante criticada por todo mundo,
atingiu o primeiro lugar. Né? E aí eu deixei a rádio para ir participar da campanha política, convidado, que fui pelo Jair Brito, que veio assumir a coordenação de campanha do Maurício Nasser, do irmão do dono da rádio, do Miguel Nasser Filho, a deputado federal. Então, eu e o Jair Brito acompanhamos o Maurício Nasser por todo esse Paraná, fazendo campanha, eu escrevendo os discursos do Maurício, eu escrevendo os comentários que ele fazia na Rádio Cidade, 3 vezes por dia. E Maurício Nasser foi eleito com a maior votação já registrada até aquelas eleições no Paraná. Muito em função do Jair Brito e do meu trabalho também na formulação dos textos que ele comentava na rádio, dos discursos que ele fazia nos comícios, né? E claro que isso também tinha orientação quase sempre do Jair, né? E claro do Maurício Nasser e do grupo que assessorava, né? O pessoal do consórcio, do consórcio Nasser, que era o grande carro-chefe das empresas do Miguel Nasser Filho. E aí eu me desligo de novo da rádio e vou trabalhar no Canal 4, na TV Iguaçu, convidado pelo Jamur Júnior. E aí eu tive 2 vínculos empregatícios, um com o próprio Canal 4, TV Iguaçu, e outro com uma empresa do Jamur Júnior. Ele locava um espaço na grade de programação do SBT, às 10 horas da manhã, num programa chamado Bom Dia Felicidade. E eu fazia literalmente a mesma coisa que fazia na Rádio Cidade, no programa dele, do Jurandir Carioca. Ou seja, ia para os bairros com uma equipe, agora com equipe de TV, né, patrocinado pelo Café e Açúcar Diana, e ia para os bairros, ver os problemas dos bairros, né, se essa rua fosse minha, era o nome do quadro, né, e dava de brinde os produtos Diana para aquelas pessoas com quem eu conversava nos bairros de Curitiba. E uma vez por semana, na quinta-feira, tinha um quadro chamado Homem na Cozinha. Então, reunia aí os gourmets da cidade, os clubes de gourmet, convidava os amigos. O Assir Guimarães é o nome que me vem na cabeça agora, foi diretor do Banestado, de família tradicional paranaense, fez lá um risoto, né? Um risoto é nome bonito de se dizer, que é um arroz acarreteiro de gaúcho, né? E aí todo mundo, os amigos, a gente filmava a preparação do prato na cozinha, e aí a mesa posta, os amigos comendo, e aí as impressões. E esse era o Homem na Cozinha no programa Bom Dia Felicidade do Jamur Júnior. E no Canal 4 eu passei a ser o chefe de reportagem, o gerente de jornalismo, já que o Jamur era o diretor de jornalismo do Canal 4. E saí do Canal 4 para ir trabalhar no Jornal do Estado, aí com o Reinaldo Jardim, que era o diretor-geral do Jornal do Estado. Mas antes disso, houve uma passagem nesse período de Canal 4, em função de me tornar amigo, companheiro do Jamur Júnior, um projeto da Fundação Cultural de Curitiba, com a Rádio Clube FM, onde os ônibus de Curitiba, os expressos, os interbairros, tinham uma rádio sintonizada, então tinha a programação da Rádio Clube e os noticiários de hora em hora, então eu redigia e apresentava na Rádio Clube, nesse esquema Fundação Cultural Rádio Clube FM. Acabado o esquema, o contrato, também deixei de trabalhar na Rádio Clube. Mas nesse período, frequentando ali na Muricy a Rádio Clube, voltei a ter contato com os amigos que fiz antes, conheci outros, Jandir Bonatti, o Lustosa, o próprio Bispo, o Cláudio Ribeiro, que estava por lá, o Jurandir Carioca, a equipe positiva do Lombardi Júnior. Tinha momentos que eu fazia chamada para as jornadas esportivas, né? Ia locutor de chamadas nesse período de Rádio Clube. Aí eu já era jornalista, não estava mais fazendo teatro nem cinema e resolvi ir para a Espanha. Ganhei uma bolsa do governo espanhol para fazer um mestrado, uma especialização
em rádio e televisão em Madrid, na Universidade Complutense de Madrid. E aí fui estudar rádio e televisão na principal universidade da Espanha. E por esse período, em função de trabalhos de escola, né, que a gente fez, de televisão e de rádio, né, eu fui convidado a trabalhar na Rádio Exterior de Espanha, a Rádio Internacional da Espanha. E aí participava como repórter, produtor, de um programa chamado Cita en Espanha, com Carlos Seco e Nicomedes Santa Cruz. Nicomedes Santa Cruz, um músico peruano famoso, nessa época ele já estava com seus 60 anos, mas muito simpático, uma cabeça extraordinária, e o Carlos Seco, um espanhol. Então eu passei a trabalhar na Rádio Exterior de Espanha. Cheguei a produzir um programa especial com Paralamas do Sucesso, que esteve em Madrid, num festival ibero-americano de rock, e o Paralamas representou o Brasil. E virei guia turístico dos rapazes do Paralamas lá em Madrid. E da Rádio Exterior de Espanha eu passei a trabalhar nos bastidores do, vamos dizer assim, o telediário, a principal edição, que é o telejornal da televisão espanhola, da TVE, cuja apresentação nessa época era de Concha Campoy, e comecei acompanhando o trabalho de uma repórter, que acabei tendo algum envolvimento com ela, não digo amoroso, mas a gente se tornou bastante próximo e íntimo. E digo isso porque anos mais tarde ela volta a manter contato comigo para um outro programa, eu já estando de volta ao Brasil. E aí tive a oportunidade também de trabalhar na televisão espanhola, no principal telejornal. Esse período na Espanha foi de pouco mais de um ano. E aí voltei ao Brasil, né, com um canudo, e passei convidado, que fui pelo Elson Faxina, que trabalhava como jornalista naquele período que eu passei na Rádio Clube FM, né? Ali a gente manteve os primeiros contatos, nos tornamos amigos, e ele estava dando aula num curso de jornalismo que tinha sido aberto na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Durante um ano eu fui para todos 3, 4 vezes por semana para Ponta Grossa para lecionar técnicas de reportagem, introdução ao cinema e fotojornalismo. E aí era muito cansativo ir a Ponta Grossa 3, 4 vezes por semana. Eu tinha voltado a trabalhar em Curitiba, estava fazendo teatro de novo, tinha voltado a trabalhar no Jornal do Estado e comecei a trabalhar na TV Manchete. Nesse momento comandada pelo Dirceu Pio, um jornalista tradicional, bastante capacitado, que tinha vindo do Estadão, do Jornal Estado de São Paulo, para dirigir a TV Manchete, que hoje já não existe mais. Então eu fui lá procurar emprego e me apareceu um teste de novo de locutor, de apresentador. E concorrendo comigo estava o Nelson Loures Martins Júnior, Nelson Martins, a Léo Kissenberger e outros conhecidos da cidade, aí, de uma outra geração. E aí eu passei do teste, derrotando todos eles, mas não era para ser o apresentador do telejornal, não. Foi só para me arrumar um modo de eu ser contratado, porque já tinha sido definido que o apresentador seria o Armando de Carvalho. Então, como é que eu ia concorrer com o Armando de Carvalho, né? Mas o Pio me deu o cargo de chefe de reportagem e eu passei a comandar durante esse período todo de Jornal do Estado. Voltei a fazer teatro com o Hugo Mengarelli, né? A gente encenamos 2 peças, participei como ator em Eucalipto e os Porcos e Lobisteria, e aquilo me absorvia de novo 24 horas por dia, né? E ir a Ponta Grossa era bastante desgastante. Aí surge na minha vida
fato de não ter tido pai, de ter perdido o pai muito precocemente, com quase 3 anos de idade, não tinha ainda 3 anos de idade, eu encontrei alguns pais pelo caminho. E eu disse o nome de alguns deles aqui já. O Milton José, o Zé Maria, o Reinaldo Jardim e o Jamur Júnior. Pessoas competentes, famosas no âmbito de Curitiba e do Paraná, super simpáticas e que praticamente me adotaram. Adotaram o polaco, o Jaroszinski, né? E aprendi muito com eles, posso dizer que me tornei homem, e com as aspirações que passei a ter, em função desses pais que eu tive. E vinha mais um, então. Faltava, talvez, o último grande pai que eu tive, que também radialista, J. Pedro Correia, o famoso J. Pedro, que nessa época trabalhava na Volvo, era o gerente de comunicações da Volvo do Brasil, da fábrica de caminhões. E ele aparece um dia na TV Manchete, no canal 7, TV Independência, uma série de fitas de vídeo de propagandas da Volvo, não da Volvo, propagandas internacionais sobre segurança no trânsito, para que eu colocasse no ar lá na rádio, na TV Independência, na TV Manchete. E desse contato surgiu o convite do Jota para que eu fizesse parte da equipe dele lá no Departamento de Relações Públicas da Volvo, como jornalista, como assessor de imprensa, cuidando especificamente de um projeto institucional de bastante sucesso, que é o Programa Volvo de Segurança no Trânsito. Aprendi bastante, a minha vida de novo se transformou, mas a experiência adquirida, né, nisso tudo que eu já contei aqui, foi bastante importante, porque acabei me tornando presidente, vice-presidente, diretor do Instituto Nacional de Segurança no Trânsito, né, que Rede Globo, Shell, Volvo e Itaú fundaram no Brasil, para tratar das questões de segurança no trânsito. Desse trabalho, do Programa Volvo, do Instituto Nacional de Segurança no Trânsito, é que nós pudemos ter, em 1997, a sanção do Código de Trânsito Brasileiro. Foi um trabalho da Volvo, do Programa Volvo, do trabalho do J. Pedro, meu, e de outros parceiros, Alan Cânio, Roberto Scaringella, que foi diretor do Detran, e outros tantos pelo Brasil, né, que forçaram, que montaram com o Dr. Otávio César Valeixo, desembargador do Tribunal de Justiça, um código que apresentamos ao Congresso. Eu mesmo fui, na condição de representante da Volvo e do Instituto Nacional, negociar com o presidente do Congresso a aprovação daquele código. O Brasil precisava, estavam morrendo no Brasil 50 mil pessoas por ano, né, dos 350 mil feridos a cada ano e 2 bilhões de prejuízos materiais em vida humana. E desse resultado, desse trabalho, dessa ação humanitária, né, pela Volvo do Brasil, eu ganhei outros horizontes. E saindo da Volvo, fui fazer ganhei uma outra bolsa de estudo e fui para a Suécia, onde fiz um outro mestrado aí na área de segurança no trânsito. Eu era o único jornalista entre engenheiros, policiais, professores universitários, único jornalista naquele curso da Universidade de Linköping, na Suécia. Voltando de lá, eu fui imediatamente contratado pela Fundação Roberto Marinho para ser gerente de mobilização da Fundação e um dos integrantes que preparou o canal Futura, que existe até hoje, que está aí no Cabo, na área de educação. Mas viver no Rio de Janeiro, ao contrário de viver em Madrid, em Gotemburgo, em Estocolmo, sinceramente não me agradou. E eu voltei para Curitiba, atuando daí como consultor na área de trânsito, na área de comunicação, e passei a fazer palestras pelo Brasil todo.
Ou seja, a experiência do palco, né, no teatro, a experiência do microfone, a experiência como professor na universidade me deu a oportunidade de me transformar num palestrante. E eu andei pelos 5 continentes, falando em 3 idiomas diferentes, tive que aprender ao longo do tempo a falar outras línguas, e sempre com bastante dinamismo, com bastante vontade, com bastante entrega, como sempre foi a minha vida toda. E mais recentemente, né, para concluir a minha história, sempre ligada ao rádio, ao cinema, ao teatro, eu gostaria de contar então, nesse período de Fundação Roberto Marinho, Globosat, aqueles grandes nomes que tinham aqui no Paraná, que acabaram se transformando em nomes nacionais, eu tive a oportunidade de conhecer Adelson Alves, né, lá no Rio de Janeiro. Mas eu, como disse, não gostei do Rio de Janeiro, voltei para Curitiba, né? E aí passei algum tempo me dedicando às minhas origens, ao fato de ter tido um pai e filho de um casal de polacos. E a ideia de ir à Polônia foi cada vez mais amadurecendo. E antes que eu fosse para a Polônia, uma noite, o Carlos Fernando Delgado, aquele mesmo que foi comigo na Rádio Capital para pedir emprego, né, que hoje é diretor de TV, de jornalismo nas emissoras de Curitiba, me liga à noite e diz, tá aí, ele fala meio de soquinho assim, oi, tá na internet aí? Tô, Cassiano Paulo, o que é? Então entra nessa página aí, ó, vou dar um endereço para você. Digitei lá, saiu uma página, uma língua estranha, falei assim, o que é isso aqui, Cassiano? Não estou entendendo nada. Não, ali do lado esquerdo tem lá escrito português, clica ali. Tá, cliquei ali, abri uma outra tela, e aí um anúncio de emprego na Rádio Nederland, a Rádio Internacional da Holanda, Rádio e Televisão Internacional da Holanda. Em termos de comparação, é a mesma coisa que a BBC de Londres e a Rádio França Internacional, ou a Rádio de Moscou, a Voz da América. A Nederland está no mesmo patamar, sempre esteve no mesmo patamar. E esse anúncio, eles estavam precisando de um redator. Então, o cara falou assim, manda o currículo aí. Manda o currículo. Então, foi só mexer aí no computador, dar uma lida no currículo, ver como é que estava, já tinha uma versão em inglês e mandei. Né? Cliquei ali, anexou e foi. Isso deve ter sido lá pelo mês de outubro. Né? E aí passaram-se os meses e tal, depois do Natal, começo do ano seguinte, o Carlos Fernando me liga de novo. E aí, alguma novidade? Eu falei, não. Nenhuma novidade, eu fui passar o Natal e o Ano Novo, fui lá para o Mato Grosso, lá. Ah, bom, mas é só isso. Nada mais do que isso. Tá, passou uma semana, ele volta de novo. E aí, alguma novidade? Pergunta o que você quer saber, porque fica aí querendo que eu responda. Diz o que você está querendo saber. Não, é que, lembra daquele anúncio lá de emprego, lá da Rádio Nederland? Falei... Tinha me esquecido do negócio, né? Falei, não, porque além de ter indicado para você, sugerido para você, os outros amigos aqui de Curitiba também, eu já mandei para o Edson, para o Roberto, para não sei quem mais, para o Júlio e tal. E todos eles já receberam uma cartinha lá da Rádio Nederland, escrita em inglês. Infelizmente, não foi dessa vez, o senhor vai ficar nos nossos bancos. Eu não recebi nada, não sei de nada disso não. Mas ver, não deu certo aquele dia, o envio meu lá, de certo eles não receberam. Desligou, ficou por isso mesmo. Passou uns 3 dias, toca o telefone em casa, eu atendo. Era alguém em inglês, querendo saber se ali tinha um Ulisses Yaroshinsky, né? E quem atendeu foi minha mãe, ela só entendeu o meu nome, então passou até alguém falando em estrangeiro aqui, fala aqui. Eu atendi, era uma senhora da Rádio Nederland, com as seguintes questões para mim. Que eu tinha sido pré-selecionado entre 800 currículos do mundo inteiro, e eu estava na seleção final, e se eu tinha interesse de trabalhar lá na Rádio Holanda Internacional.
naquele chamado que eles tinham feito, né? Eu disse assim, então nós vamos voltar a entrar em contato com o senhor. Tá, desligou e tal. Passou mais uns dias, daí ligou uma pessoa, um senhor, falando em espanhol, dizendo assim que não, se eu aceitava ir lá para a fase final de seleção, só que eu teria que ir para a Holanda, né? E que eles cobriam todas as despesas, sem problema nenhum, né? Que eu ia lá para ser sabatinado lá. Assim, topo, estamos aí. No dia seguinte, liga a mesma pessoa e diz, olha, infelizmente, precisamos consultar o senhor de novo, porque esses voos transatlânticos, ou seja, transoceânicos, não se pode fazer um espaço menor de 2 dias. Então a gente pensou, porque a gente vai precisar do senhor aqui só por um dia. Então o senhor chegava num dia seguinte viria na rádio, depois o senhor já pode voltar para o Brasil. Mas como eles não vendem esse tipo de passagem, então o senhor vai ter que ficar 1 semana aqui. O senhor concorda de ficar 1 semana na Holanda? A gente paga hotel, estadia, tudo para o senhor. Claro, aceita e tal. Como não? E aí, essa questão da Rádio Holanda Internacional demorou uns 7 meses. Né? E nesse período, eu tinha lançado um livro, né, chamado Saga dos Polacos. Tinha, como eu disse, me interessado pelas minhas origens, queria saber mais coisas da Polônia, tudo aquilo que um descendente de polaco quer saber e não tem aonde procurar, porque ou os avós morreram, ou se vai no consulado da Polônia, o que está escrito em idioma polaco, na biblioteca não tem nada. Então, enfim, eu lancei um livro no ano de 2001, chamado Saga dos Polacos, a história da Polônia e seus emigrantes no Brasil, que é um mini guia, uma mini enciclopédia de curiosidades, de história, de coisas que dizem respeito a essa nacionalidade, a esse país, a esse estado chamado Polônia. E fez bastante sucesso o livro, vendeu bastante, desde o primeiro dia na sessão de autógrafos, no lançamento. E aí o cônsul da Polônia me sugeriu, né, me disse, por que você não vai estudar na Polônia? Você não deseja mais continuar os seus estudos e tal? Eu já fiz um mestrado na Espanha, outro na Suécia, né? Não, então você pode fazer doutorado, então. E aí o cônsul se empenhou nisso, preparamos uma papelada e eu mandei, de novo, o consulado mandou. E aí o Ministério da Educação da Polônia me aceitou, um professor orientador na Universidade de Cracóvia me aceitou como orientado para fazer doutorado em História. E aí era o mês de julho, me lembro, e a questão da Rádio Holanda ainda não tinha se definido, porque na questão de visto de residência, visto de trabalho, e a rádio não se mexia lá, e eu aqui não sabia que eu aqui tinha que dar início ao processo. Enfim, sou chamado no consulado, era uma cônsul, agora ela me estende um fax, está tudo escrito em polaco, eu não sei ler polaco nesse momento, mas, não sei, alguma coisa, vi o meu nome ali, algumas palavras meio latinizadas e tal. Eu fiquei extremamente emocionado. Tinha ganho pela 3ª vez uma bolsa de estudos de um governo estrangeiro. Eu sempre estudei em escola pública, né? Na minha vida nunca estudei em escola particular, escola paroquial, o ginásio, o Senai, e pode ser da iniciativa privada, que é fomentada pelas indústrias, né? Pelo conjunto das federações das indústrias, no caso do Paraná, da FIEP, mas também pública, porque o ensino era gratuito, ou seja, nunca paguei nenhuma mensalidade. E nas tentativas que fiz de fazer um mestrado aqui no Brasil, nunca tive aceitação por parte das autoridades brasileiras. E, pela 3ª vez consecutiva, um governo estrangeiro me concede uma bolsa de estudo. E aí, faço o quê? Espero ir para a Holanda,
para trabalhar lá na Rádio Holanda Internacional, na Rádio e Televisão Holandesa Internacional, ou vou para a Polônia? E nesse período eu já estava casado e eu tinha dito para a esposa sobre a Holanda, mas não tinha dito para ela sobre a tentativa de bolsa, a oferta do consulado para estudar na Polônia. Né? E a cônsul fez pressão, disse, você se decida. É questão de coração, de origens. O trabalho você arruma depois, melhor quando você voltar da Polônia. Pois é, mas e trabalhar na Rádio Internacional para um jornalista, na função de correspondente internacional, todos sabem que é o topo da carreira, né? E qualquer jornalista, a ambição, vamos fazer vestibular, pensando no quê? Em ser correspondente internacional, né? Da TV Globo, de preferência. Né? E eu tinha sido escolhido. Eu fui escolhido entre 800 do mundo inteiro que enviaram o currículo para ir lá trabalhar na Rádio Holanda. E aí fazer o quê? Tentei manter contato, né? Descobri brasileiros, estudantes brasileiros lá na Polônia, em Cracóvia. Um aqui de Curitiba, que já estava lá há muitos anos, e ele vai conversar lá na universidade para saber como é que funcionava o esquema, quando que eu tinha que me apresentar e tudo. Resultado, eu acabei indo para a Polônia, no final de setembro de 2002, para começar o doutorado. E lá, antes do curso do doutorado mesmo, na universidade, em função de ser estrangeiro, de não falar polaco, teria que fazer um curso de idioma polaco na própria universidade, mas um curso intensivo. Não 2 aulas por semana de 50 minutos, não. Aulas diárias das 8 da manhã às 2 da tarde, com algumas aulas no final da tarde ou noite, durante 1 ano, para aprender o idioma. Terminado esse prazo, esse 1 ano, faz um exame final. Se passar no exame de idioma, aí poderia entrar para fazer o doutorado. Cumpri essas etapas, né? Mas naquele primeiro momento, em 2002, lá na Polônia, em Cracóvia, eu estava na 6ª semana do curso de idioma, no mês de outubro e mais 2 semanas de novembro, quando, falando com a minha mãe por telefone, ela disse, ligaram aqui do consulado da Holanda, de São Paulo, que é para você vir buscar o visto. Porque tinha saído o visto para a Holanda. E agora? O que eu faço da minha vida? Polônia, e daí entrei em contato com a rádio, com a Holanda, e perguntei se eu não podia ir em Varsóvia, né, na embaixada da Holanda, no consulado da Holanda, em Varsóvia, do que ter que vir para São Paulo. Não, o pedido foi feito por São Paulo, você tem que vir para São Paulo. Aí, dinheiro da bolsa, alguma coisa que eu tinha guardado, comprei outro bilhete, eu cheguei em São Paulo, vindo da Polônia, às 5h30 da manhã, fui para a Brigadeiro Faria Lima, lá em São Paulo, no consulado da Holanda, esperei abrir às 9 horas da manhã, me deram o visto, entreguei o passaporte, às 9 da noite eu embarco de volta para a Europa, mas não mais para a Polônia, mas para a Holanda. E fui para a Holanda, e chego lá, primeiro dia, né, vem falar comigo o chefe do departamento de língua portuguesa, né, jornalista famoso, ex-exilado político dos anos 60, enfrentou a ditadura, Tarcísio Lage, dizendo para mim que o cargo que eles estavam me contratando não era de simples redator, mas era para o lugar dele. Ele estava se aposentando e eu era para ser o chefe do departamento. Porra, isso não tinha sido dito lá naquela oferta de emprego e nem naquela sessão de entrevistas que eu fiz, naquele dia que eu fui lá, né, que se decidiram daí pelo meu nome, que me escolheram, né, uma bagatela de entrevistas em espanhol, em francês, em inglês, idiomas que eu tive que aprender, né, e aí faz o quê? Fui para a Holanda, começo a trabalhar lá como chefe da seção brasileira, uma equipe de 13 pessoas, a Rádio Holanda transmitia em língua portuguesa desde 1971,
passaram por lá grandes nomes, jornalistas, ex-exilados políticos, né, da época da ditadura brasileira, e andaram pela Rádio França Internacional, pela BBC de Londres, pela Rádio Suécia. Encontrei lá um pernambucano que trabalhou muitos anos na Rádio Suécia, outro da Rádio Suíça, né, essas emissoras que falam em diversos idiomas para o mundo inteiro em ondas curtas. E eu chego na Rádio Nederland já num processo via satélite. Então eram 4 noticiários que aquela equipe produzia diariamente, além de 2 programas musicais. Um de música clássica e outro de música pop, uma grande parada, a Europarada, né? Os 40 lugares semanais em 18 países da Europa. E a equipe formada, e eu teria que me juntar ali aquele grupo e coordená-los, né? E chefiá-los. E uma das coisas primeiras que eu fiz, né? Cada um tem seu terminal, cada jornalista tinha seu terminal, de agências noticiosas internacional, dependendo do idioma que ele domina, se é holandês, francês, alemão e tal, ele busca as notícias, traduz, escreve o roteiro do noticiário, desce para o estúdio e transmite via satélite. Naquele momento eram para 400 emissoras do Brasil, algumas cabeças, tipo aqui em Curitiba, a Rádio Educativa e a Rádio Clube, receberam da Rádio Holanda um receiver e uma parabólica para sintonizar a Rádio Holanda e ter os seus programas, ou transmitir ao vivo, né, como fazia a Rádio Educativa, né, colocava ao vivo, ou a Rádio Difusora de Goiânia, né, que cabeça-chave das emissoras católicas do Brasil, que colocava ao longo da programação, dividia aquelas notícias e cada hora chamava, né. E aí eu me lembro que a coisa não foi muito fácil na Rádio Holanda Internacional em função do regime trabalhista, das leis trabalhistas da Holanda, né. Aqui, ao ser contratado pela CLT, para você tirar férias, você tem que ter pelo menos trabalhado 1 ano, né? E tem depois 30 dias que você negocia com a empresa, vai de férias 20 dias e recebe 10 dias e assim. Lá na Holanda, não. No segundo dia eu já podia tirar férias. Contratado já podia tirar férias. E eu tinha uma equipe de 13 jornalistas e outros 5 freelancers. Para que freelancer? Já tem uma equipe aqui, cada um trabalhava 7 horas e eram 4 noticiários para produzir por dia. Que encrenca que é essa? Então, no cargo de chefe, eu comecei a perceber qual era a encrenca. Ou seja, os brasileiros, todos eram jornalistas brasileiros, já tinham se adaptado à Holanda, viviam há muitos anos na Holanda, vivem até hoje, né? Já tinham virado, segundo as leis trabalhistas, holandeses. Então, cidadão, 8 horas da manhã, ele teria que ir trabalhar, ele me telefona, eu estou lá na minha sala, ele diz: Ulisses, hoje eu não vou trabalhar. Ah, mas o que aconteceu? Ah, não, eu estou triste. Então, o cara lá na Holanda não vai trabalhar se está triste. O que eu tinha que fazer? Ou eu fazer o trabalho dele, eu fazer o roteiro de notícias, né, fazer as traduções, ir para o estúdio gravar, ou chamar um daqueles freelancers, né? E era uma bagunça, porque também o regime de trabalho, né, as leis trabalhistas da Holanda, se eu fosse contratado, no meu caso, como eles me deram o cargo da chefia e tal, eu teria que cumprir 5 dias semanais, 7 horas por dia. Agora, os outros não. Uma vez contratados, eles escolhiam se queriam trabalhar 1 dia por semana, 2 dias, 3 dias ou 4 dias. E aí, aquele que trabalhava 1 dia por semana, tinha o caso de um camarada lá que trabalhava 1 dia por semana e já estava há uns 20 anos trabalhando na rádio. Como ele tinha um grupo de teatro lá em Amsterdã, ele trabalhava 1 dia por semana. Aí, ele, por apresentação da peça dele, não podia ir, eu tinha que contratar um freelancer para fazer as vezes dele. Quando ele tirava férias, né, as férias lá na Holanda são não 30 dias, mas 6 semanas. Então,
Quando ele tirava férias, ele ficava 6 meses sem ir trabalhar. Ficava 6 meses no Brasil. Mas como essa matemática? Como ele também só fazia uma vez por semana, eles combinavam entre si, todos os colegas, de não ir trabalhar para ele ir substituir. Então, para não contratar o freelancer, chamava aquele cidadão, ele ia lá, então ele trabalhava 5 dias por semana, substituindo outros. Então, quando era para tirar férias, ele tinha acumulado todos aqueles dias. O segundo, ele trabalhava um dia por semana e ele tinha 6 meses para tirar férias. E a direção da rádio dizia para mim, não, você tem que resolver esse assunto aí. Eu falei, como vai resolver? Tem que mudar essa lei, então. Então, o resultado, eu já tinha acertado com o orientador, com a universidade, que eu ficaria trabalhando lá na Rádio Holanda por 1 ano. Pelo salário, que era bastante significativo, né? E porque lá na Polônia eu receberia uma bolsa, né, de estudo só, para morar numa casa estudante e me alimentar e comprar livros ou outras despesas, né? E enfrentar o frio, né? 20 graus negativos no inverno polaco. E a universidade, principalmente o orientador, aceitou, então por isso eu estava trabalhando na Holanda. Mas era tanta apurrinhação, essa história dos esquemas de trabalho, que aquilo me desgastava muito. Eu ia uma vez por mês à Polônia, fazia a ponte aérea Amsterdã, Cracóvia, para manter a minha vaga lá e continuar lá na universidade. Chegava na Polônia, andava naquela praça central de Cracóvia, puxa vida, parece que tudo aquilo que a gente carrega das nossas origens, ou seja, o fato de carregar esse sobrenome polaco, né, de ter um avô, bisavós nascidos na Polônia, né, de já estar entendendo, já estar falando, já estar escrevendo no idioma daquele país, né, daquela nação, me afastava cada vez mais da minha profissão de correspondente internacional da Rádio Holanda. E aí tomei a decisão, saí da rádio e fui para a Polônia só para ser estudante, para viver só com bolsa de estudo. Mas nessa minha vida de radialista, de jornalista, tem algumas notícias a nível mundial que nos locais onde eu trabalhei, eu fui o primeiro a dar a notícia. Eu lembro que quando o Papa João Paulo II sofreu aquele atentado no dia 13 de maio de 1981 na Praça de São Pedro, eu estava na Rádio Cidade, do lado do teletipo, lá por 12:00 e pouco. Chegou um teletipo, a notícia da Associated Press. Eu peguei aquilo, levei na sala do Luiz Ernesto e disse, olha aqui, ó, mataram o Papa, vai para o estúdio. Então, com certeza, nas emissoras de rádio do Paraná, eu fui o primeiro a dar notícia do atentado ao Papa João Paulo II em 1981. Lá na Holanda, eu acordei uma noite, lá pelas 3 horas da madrugada, angustiado. Eu tinha ido dormir tranquilo, o dia anterior tinha sido muito bom, tranquilo, e não conseguia dormir, eu liguei a televisão. Era o ataque ao Iraque. Saí de casa às 3 horas da manhã, fui para a rádio, abri tudo, eu fui o primeiro também, desde a Rádio Holanda Internacional, via satélite, transmiti para 400 emissoras de rádio do Brasil o ataque, a invasão do Iraque pelo George Bush, pelo presidente americano. Nesse período, eu tive a oportunidade de, como jornalista, radialista, participar, trabalhar em 4 Copas do Mundo de futebol. Eu estive na Copa do Mundo da Itália, na Copa do Mundo dos Estados Unidos, na Copa do Mundo da França e na Copa do Mundo da Alemanha. Eu estive na final de 94, naquele pênaltis do São Rafael e do Romário, que nós somos tetra. Estive naquela noite de Paris, onde o Ronaldo teve aquele pique-paque, aquela derrota, e nós não fomos para a final. E também estive naquela palhaçada que foi 2006, na Alemanha, e eu estive na final da Itália
contra a França, né, quando o Zidane deu aquela cabeçada lá no italiano e virou até estátua. Como jornalista também estive em algumas provas de automobilismo. Eu estive no Grande Prêmio de Monza, na Itália, naquele dia em que o Christian Fittipaldi deu um voo de 360 graus. E eu só vinha saber do fato, porque o Monza é dentro de um bosque, você não tem a visão do autódromo. Eu só vi aquela cena que tinha acontecido aquilo quando eu cheguei no hotel à noite e vendo um grande repeteco do que tinha sido, que eu pude ver que o Christian Fittipaldi tinha sobrevivido àqueles 360 graus. Também estive na final, acompanhei todo o campeonato mundial de voleibol, onde o Brasil foi pela 6ª vez campeão do mundo, e antes do Pan-Americano, e que na volta o Bernardinho desconvocou o Ricardinho, e eu acabei escrevendo um artigo para a Tribuna do Paraná, que o Solda, o cartunista Solda, colocou no blog dele, que um leitor do Solda mandou para o Juca Kfouri, que publicou na Folha de São Paulo, e esse meu artigo rodou o mundo, onde eu justificava, onde eu dizia o porquê do Bernardinho ter desconvocado o seu capitão, o Ricardinho, o jogador paranaense lá de Maringá, né? As atitudes dele naquele campeonato mundial, que foi lá na Polônia, em Katowice, eram absurdas. Ele, palavrões, não só contra os adversários na quadra, mas contra os próprios amigos, atitudes arrogantes dele. Nas coletivas de imprensa, ele participou só da primeira, não voltou para nenhuma outra, quando era uma obrigação pela Federação Internacional de Voleibol que o técnico e um dos jogadores estivesse presente na coletiva, no final do jogo, depois do jogo. E o Ricardinho, na primeira vez que ele foi, ele desacatou jornalistas, saiu no meio da entrevista, ou seja, ali estava decretado que ele sairia da Seleção Brasileira de Voleibol, como de fato ocorreu, e só agora, recentemente, o Bernardinho o convocou de novo, né, para essas Olimpíadas aí, e andou jogando alguma coisa aí. Mas alguns dados, assim, dessa minha vida no rádio, na televisão, no jornal, no teatro, no cinema, na vida universitária, né? Saído lá da Harmonia, na Vila Operária, órfão de pai, e chegar a chefiar e a contratar, vejam só, nomes para a Rádio Nederland, nomes como Eliakim Araújo, era o correspondente da Rádio Nederland, nos Estados Unidos. Eu o contratei o Rui Martins na Suíça, jornalista do Estadão de São Paulo, ou seja, eu fiz uma equipe de correspondentes internacionais na Rádio Holanda como chefe, de 13 jornalistas espalhados pelo mundo. Tinha correspondente em Israel, Estados Unidos, em Oslo, na Noruega, na Colômbia, no Chile, na África, no Japão. Ou seja, eu chamei pessoas para trabalhar, ou seja, dinamizei mais aquele esquema da Rádio Holanda Internacional. E me tornei amigo, então, de pessoas que eu jamais pensei que poderia me aproximar, né? Pessoas realmente fantásticas que estão comigo e que eu levo comigo para sempre. Era isso. Obrigado.